Olá a todos! Neste vídeo eu gostaria de apresentar alguns pontos deste livro Propaganda de Edward Bernays. Neste vídeo eu vou apresentar algumas partes dos capítulos 1, 2 e 3. Bom, no capítulo 1, intitulado Organizing Chaos, a tradução para o português seria Organizando o Caos, o autor começa falando o seguinte: a manipulação inteligente e consciente dos hábitos e opiniões organizados das massas é um importante elemento na sociedade democrática. E ele continua, dizendo assim: estes que manipulam este mecanismo, que ninguém pode ver, nesse mecanismo não visto que constitui a sociedade, ele diz que é um governo invisível, que é, na verdade, o verdadeiro poder governante do país, né, de um país. No caso, ele coloca aqui de nosso país. O Edward Bernays era austríaco, de nacionalidade americana, então acredito eu que ele esteja se referindo aqui aos Estados Unidos, né? Então ele diz que esses que digamos, manipulam esse mecanismo que ninguém vê, que organiza os hábitos, né, e as opiniões das massas, esse é o verdadeiro poder que rege um país. Ele continua, inclusive essa próxima frase aqui é uma frase que eu já citei no vídeo anterior. Eu citei algumas frases curtas no vídeo anterior e fiz comentários, e essas frases estão inclusive aqui no capítulo 1, né, mais contextualizadas. Continuando, ele diz assim: nós somos governados, nossas mentes moldadas, nossos gostos formados, nossas ideias sugeridas, largamente por homens que nós nunca ouvimos falar. Este é um resultado lógico da maneira em que nossa sociedade democrática é organizada. Um vasto número de seres humanos devem cooperar desta maneira, se eles estão vivendo juntos, né, como uma sociedade que funcione de fato, né? E aí o autor segue, né, dizendo: eles nos governam através das qualidades, né, de suas qualidades de liderança natural, da habilidade de fornecer ideias necessárias, ideias que eles acham necessárias, né? E através da posição-chave na estrutura social, ou seja, a posição que eles têm, posição de influência na sociedade. Quase todo ato de nossas vidas diárias, quase todos os atos de nossas vidas diárias, sejam na esfera da política, dos negócios, na nossa conduta social, no nosso pensamento ético, nós somos dominados por um número relativamente pequeno de pessoas, né? Ele diz aqui de pessoas, é um número tão pequeno que é uma fração insignificante da sociedade, né? Considerando uma sociedade aí de milhões de pessoas, é um número muito pequeno. E essas pessoas, esse grupo pequenino de pessoas, de acordo com o autor, elas entendem o processo mental e social, né? Os padrões sociais das massas. E são eles que movimentam os fios, né? Que controlam as mentes da opinião, que controlam a mente pública, que controlam velhas forças sociais e criam novas formas de conectar e guiar o mundo, né? Lembrando aquela imagem que o autor deu, que eu citei no vídeo anterior, quem controla os fios, né? Lembra a imagem daqueles artistas, os marionetistas, que trabalham com marionetes, né? A gente sabe que são bonequinhos de madeira ou de outro material, onde cada parte deles está conectada a um fio, e esses fios são colocados nos dedos, né? Os artistas colocam esses fios, amarram esses fios nos dedos deles, e conforme eles movimentam os dedos, os bonequinhos se mexem embaixo. Claro, o público só vê, no caso, os bonequinhos se mexendo, né? Eles não veem as pessoas, os marionetistas que estão manipulando os bonequinhos. Então a imagem que Edward Bernays quer nos dar aqui é de que nós somos os bonequinhos, as massas, a população são essas marionetes, e esse grupo invisível seriam aqueles que são os marionetistas, são os que manipulam, né? São os que puxam os fios. Bom, mais à frente ele diz o seguinte: como a civilização tem se tornado mais complexa e com a necessidade, ele diz, com a necessidade de um governo invisível, essa necessidade tem sido
tem cada vez sido mais demonstrada, os meios técnicos foram inventados e desenvolvidos pelos quais a opinião pública deve ser arregimentada. Ou seja, Edward Bernays, ele via a sociedade dessa forma, uma sociedade em que havia as massas, os governantes, né, as pessoas públicas e esses governadores invisíveis, que eram um grupo pequeno. E ele não só via a sociedade assim, ele acreditava na necessidade da existência desse pequeno grupo de pessoas, né, manipulando a opinião pública. Esse pequeno grupo de pessoas que nunca aparecem em público, das quais nós nunca ouvimos ou ouviremos falar e nós nunca as veremos. Então, para ele, esse grupo é necessário. Quanto mais complexa é a sociedade, maior a necessidade da existência de um grupo assim, segundo ele, né? E aí ele vai falando ainda sobre essa coisa de uma sociedade democrática, ele vai dar exemplos aqui de diversas associações, grupos que lutam por diferentes causas que são possíveis de existir em sociedades democráticas, né? E ele dá exemplos também de meios de comunicação que existiam e eram diferentes entre si, poderiam ter opiniões distintas, formas distintas de dar a notícia, de interpretar a notícia, ou posições políticas diferentes, enfim, mostrando que numa sociedade democrática isso é possível de acontecer. A existência dessas diferentes organizações, grupos, etc. Isso, ele querendo aqui mostrar o quanto que uma sociedade assim, regida por um governo democrático, ela é complexa, ela é múltipla. E aí, quanto mais complexa ela é, né, maior a necessidade, segundo Bernays, da existência desse grupo seleto e pequeno de pessoas, né, grupo esse oculto de pessoas que nós nunca conhecemos, digamos assim, guiando o público, ou guiando a sociedade na direção que eles desejam que ela vá, ou guiando numa direção que eles considerem correta ou apropriada. E ele diz assim, na página 44, ainda do capítulo 1, esta invisível entrelaçada estrutura de agrupamentos e associações, se referindo a esses exemplos de associações, de ligas, de grupos de jornal, de notícia, de grupos de igreja, né? Enfim, esses diferentes agrupamentos que existem na sociedade, é um mecanismo pelo qual a democracia tem sido organizada. E é um mecanismo pelo qual a democracia tem organizado a mente de seu grupo, né? Simplificado o pensamento de sua massa, o pensamento das massas. Ele diz assim, em outras palavras, eu vou adaptar aqui, ele diz que se a pessoa condena a existência desse mecanismo, esse mecanismo que, digamos assim, entrelaça essa estrutura de agrupamentos que compõem uma sociedade democrática, se alguém condena essa estrutura, esse alguém, na verdade, está pedindo por uma sociedade que nunca existiu e nunca existirá. E aí o autor conclui o primeiro capítulo dizendo o seguinte: o propósito deste livro é explicar a estrutura do mecanismo que controla a mente pública e dizer como ela é manipulada, né? Como a mente pública é manipulada através de um conselheiro especial que procura criar a aceitação pública para uma ideia em particular ou uma commodity. O capítulo 2 é intitulado The New Propaganda, né? Ou seja, em português, a nova propaganda. E ele começa aqui citando uma frase, né, do tempo em que ele diz que quando reis eram reis, uma frase de Luís XIV, é uma frase em francês, que é l'état c'est moi. Eu não sei se meu francês aqui está bem pronunciado, né, mas l'état c'est moi quer dizer em português eu sou o Estado. E aqui, de acordo com o Edward Bernays, o Luís XIV estava, nas palavras dele, quase certo. E aí ele fala, né, que os tempos mudaram, que aí veio o surgimento da engenharia a vapor, né, a imprensa múltipla, o desenvolvimento da imprensa, enfim.
a escola pública, e esse trio de coisas, a engenharia a vapor, a imprensa múltipla e a escola pública, é um trio que vem ali da Revolução Industrial. Segundo ele, tirou o poder dos reis e deu o poder ao povo. Ele diz aqui que o povo ganhou o poder, na verdade ganhou o poder que o rei perdeu. Ele dá exemplos aqui. O sufrágio universal, a educação universal, foi algo que reforçou essa tendência de o povo ter mais poder, digamos assim. A minoria, esse grupo pequenino de pessoas, tem descoberto uma poderosa ajuda para influenciar as maiorias. E isso tem sido possível, né? É possível mudar a mente das massas através dessa poderosa ajuda que ele vai explicar aqui. E essa minoria, então, faria com que as massas que ganharam poder, né? Uma vez que antes era o tempo em que os reis eram reis. Então, com o tempo, de acordo com o autor aqui, o poder do rei foi dado ao povo, né? Ou seja, o curso da história mudou. E então esse grupo pequeno tem que então fazer com que esse poder que a massa adquiriu, as massas, seja canalizado, seja lançado na direção que a minoria quer, não na direção que as massas querem. As massas ganharam, de certo modo, poder, mas ainda assim esse poder que as massas ganharam, ele deve ser direcionado na direção que a minoria quer, que os governadores invisíveis querem, né? Ou desejam, ou acham que seja correto. E aí ele continua mais à frente, né? Dizendo que na presente estrutura da sociedade, essa prática, né, dessa minoria é algo inevitável. E ele diz assim, lá na frente, seja na política, nas finanças, na manufatura, agricultura, caridade, educação ou outros campos, tudo nesse sentido, ou seja, você canalizar a força da massa, ela deve ser feita com a ajuda através da propaganda. E que a propaganda, segundo ele, é o braço executivo do governo invisível. Lá na frente ele diz assim, eu estou consciente de que a palavra propaganda carrega em muitas mentes um significado, uma conotação desagradável, desconfortável, uma conotação assim que não é positiva, né? E ele diz assim, de qualquer modo a propaganda é boa ou má, se a propaganda é boa ou má, isso depende do mérito da causa estimulada, da causa promovida e da veracidade da informação publicada. E ele vai colocar aqui 4 significados da palavra propaganda. No vídeo primeiro, que eu falei um pouco sobre esse livro aqui, na introdução escrita por Mark Crispin Miller, existe uma definição da palavra propaganda bastante neutra que eu li no vídeo anterior, né, do Oxford English Dictionary, que era a definição desse dicionário era a seguinte a respeito da palavra propaganda: qualquer associação, esquema sistemático ou movimento combinado de propagação de uma doutrina ou prática em particular. E aí o Edward Bernays, já aqui no capítulo 2, ele vai fazer uma citação ele vai citar 4 definições desse outro dicionário, né? Funk and Wagnalls Dictionary. A primeira definição da palavra propaganda: uma sociedade de cardeais que supervisiona ou inspeciona missões no estrangeiro. Também o College of Propaganda at Rome, né? O Colégio de Propaganda de Roma, fundado pelo Papa Urbano VIII, em 1627, pela educação dos padres missionários. E o Sacred College de Propaganda Fide, que pode ser traduzido aqui como Colégio Sagrado de Propaganda da Fé, seria algo assim. O segundo significado da palavra propaganda nesse dicionário é o seguinte: consequentemente, qualquer instituição ou esquema de propagação de uma doutrina ou sistema. Você vê que o significado, vocês podem observar, é neutro, né, aqui. O terceiro significado é o seguinte: esforço direcionado sistematicamente em direção ao ganho do apoio público por uma
o apoio público a respeito de uma opinião ou de um curso, de uma ação. O público dar apoio a ou ter uma opinião específica ou ter uma atitude específica. Né? Direcioná-lo seria o esforço direcionado a fazer com que esse público haja de acordo com algo ou pense de determinada forma. E o quarto significado aqui do dicionário, Funk and Wagnalls, seria os princípios avançados de uma propaganda. O autor vai falar o seguinte a respeito da propaganda moderna, aqui na página 52. A propaganda moderna é um esforço consistente e durável para criar ou padronizar ou modelar eventos para influenciar as relações do público com um negócio, em relação a um negócio, a uma ideia ou grupo. Esta prática de criar circunstâncias e de criar imagens nas mentes de milhões de pessoas é muito comum. Virtualmente, ele diz aqui, nenhum empreendimento importante é agora conduzido, vamos dizer assim, sem a propaganda. Não dá, ele tem todo empreendimento importante faz uso da propaganda. Às vezes o efeito no público é criado por um propagandista profissional, às vezes por um amador contratado para o trabalho. A coisa importante é que isso é universal e contínuo e em sua soma total isso é arregimentar a mente pública, ou seja, arregimentar cada parte da mente pública como se fosse um exército, como se fosse arregimentar soldados para um exército. Né? Ele entende que, e arregimentar aqui quer dizer agrupar, quer dizer reunir, né? Arregimentar a mente pública, né? Agrupar a mente pública, é como você montar um exército. E ele continua dizendo assim, tão vasto é o número de mentes que podem ser arregimentadas e tão tenazes essas mentes podem ser, né, quando arregimentadas, que um grupo, ou seja, um grupo de mentes assim, às vezes oferece uma pressão irresistível diante de, por exemplo, legisladores, editores e professores, né? Diante dessa pressão, legisladores, que são aqueles que fazem leis, editores, professores, eles ficam desamparados, né? E aí ele continua na página 54 falando assim, qualquer um com influência suficiente pode, digamos assim, liderar partes do público, pelo menos por um tempo, e por um dado propósito, né? Qualquer um com influência suficiente pode, sim, influenciar pelo menos um grupo do público, né? Pelo menos uma parte ali do público para um dado fim, e pelo menos por algum tempo. E ele diz uma frase muito interessante aqui. Formalmente, os governantes são os líderes. Formalmente, os governantes são os líderes. Formalmente. Ou seja, ele está falando aqui, esses governantes aqui são aqueles que aparecem, né, diante de nós. São aqueles que, por exemplo, os políticos, são os governantes formais, são aqueles que têm vida, são aqueles que são públicos, né? Os eleitores os veem, né? Eles aparecem, eles apresentam plataformas, eles apresentam ao público os que eles dizem defender, a fim de conquistar votos do seu público ou convencer a pessoa mais indecisa ou conseguir apoio. Esses governantes são os líderes, mas formalmente. Porque paralelamente à existência, de acordo com este autor aqui, paralelamente à existência de pessoas públicas, né, de pessoas que nós podemos ver, que nós sabemos a existência e que aparentemente nos lideram, paralelamente a elas existiria esses governadores invisíveis, né, esse grupo seleto, grupo pequeno de pessoas, controlando tudo por trás das cenas, né, de acordo com ele. E aí ele diz assim a respeito desses governantes, né, que são os líderes. Eles traçam o curso da história pelo processo simples de fazer
de fazer o que eles querem. No caso aqui ele está se referindo no passado, né? Eles traçaram o curso da história pelo simples processo de fazer o que eles quiseram, de fazer o que eles queriam fazer. Só que aí, no caso dos sucessores, ou seja, dos líderes atuais, dos líderes que são nossos líderes atualmente, eles só podem fazer o que eles querem através do poder que eles adquiriram, se eles tiverem a aprovação das massas. Ou seja, eles não podem ir muito longe se as massas não derem a aprovação. E como é que esses líderes atuais conseguem a aprovação das massas? Através da propaganda, né? E aí o autor diz, a respeito desses líderes atuais, eles encontraram na propaganda uma ferramenta que é poderosa, né? E ela é uma ferramenta que ela só cresce em poder. E através da propaganda eles ganham a aprovação do público. E, portanto, de acordo com Bernays, já em 1928, o ano que esse livro foi publicado, né, ele já dizia: a propaganda está aqui para ficar. Lembrando que essas são palavras desse tempo, né, em que o livro foi publicado, mas o livro continua atual. Mais à frente, aqui já passando para o capítulo 3, intitulado The New Propagandists, ou seja, os novos propagandistas, é a tradução para o português. E o autor começa com uma pergunta que é um parágrafo inteiro, muito interessante. A pergunta em inglês aqui quer dizer o seguinte: quem são os homens que, sem que percebamos ou não, sem a nossa percepção ou não, nos dá nossas ideias, nos dizem quem devemos admirar e quem devemos desprezar, no que acreditar? Aí ele dá exemplos sobre a propriedade de utilidades públicas, né? Sobre no que acreditar a respeito de propriedade, a respeito de tarifas, a respeito do preço da borracha, ou sobre imigração. E ele continua, né, que nos dizem como nossas casas devem ser projetadas, quais móveis nós devemos colocar dentro delas, quais cardápios nós devemos servir em nossa mesa, que tipo de blusa, né, ou roupa nós devemos vestir, que esportes nós devemos praticar, que jogos nós devemos ver, que caridades, né, que tipos de caridades nós devemos apoiar, que imagens nós devemos admirar, né? Pictures aqui quer dizer imagens, né? Pode ser talvez fotografias ou filmes, né? Que tipo de imagens nós devemos admirar, ou que piadas nós devemos de que piadas nós devemos rir. Então ele mostra aqui a extensão da influência desses homens ou dessas pessoas que nos influenciou a tal ponto de alguma forma dizer para nós de que tipo de piada nós devemos rir, né? Que tipo de piada nós devemos achar engraçado. Então, assim, a influência não vai só no nível político, mas vai nas diferentes esferas da vida e em diferentes situações, aquelas pequenas situações do nosso cotidiano. E ele fala aqui, mais à frente, ele diz uma frase interessante que inclusive está na capa deste livro aqui, que é a frase que está aqui na letra A da propaganda. Eu vou ler novamente, né, como eu li no vídeo anterior. Diz assim: um candidato presidencial ele talvez seja, digamos assim, designado ou escolhido, vamos traduzir assim, em resposta a uma pressão popular, a uma demanda, né, em que o público está em relação à exigência de um público, em relação à pressão do público. Mas é bem conhecido que o seu nome deve ser decidido por uma dúzia de homens sentados ao redor de uma mesa em um quarto de hotel. Ou seja, pode ser até que uma pessoa seja designada
para atender, digamos assim, às exigências da sociedade. Mas, de acordo com ele aqui, meia dúzia de homens decide. Meia dúzia de homens decide o nome, decide quem será, né, essa pessoa que vai, digamos, liderar a massa, liderar esse público. Continuando aqui na página 61 do capítulo 3º, ele diz assim: há governantes invisíveis que controlam os destinos de milhões. E ele diz assim, que os nossos homens públicos, né, os homens mais influentes, as pessoas de maneira geral mais influentes da sociedade, eles recebem ordens ou direcionamento de um grupo pequeno de pessoas que operam por trás das cenas, ou seja, pessoas, né, que o próprio autor chamou de governadores invisíveis, pessoas que nós nunca veremos, das quais nós nunca ouviremos falar. Aí o autor continua dizendo assim: agora que isso é ainda mais importante, nossos pensamentos e hábitos são modificados por autoridades. Em alguns departamentos de nossa vida cotidiana, em que nós imaginamos sobre nós mesmos que nós somos agentes livres, nós somos governados por, ele colocou aqui dictators. Dictators em português seria ditadores, mas que ele quer dizer que nós somos governados por pessoas exercendo grande poder sobre nós, sobre nossas escolhas. Ele dá exemplos aqui de processos em que uma coisa se torna moda, se torna padrão, muitas vezes através de uma simples sugestão de um costureiro lá num lugar longe, de onde você nem imagina. Ele sugere a uma clientela rica, uma clientela influente, poderosa ou bastante influente, e aí ele é contratado por uma firma de outro lugar, dá as especificações, a firma começa a produzir, homens poderosos neste outro lugar começam a usar, o pessoal vê, as pessoas veem e começam a usar, aquilo acaba ganhando a aprovação pública, e as pessoas começam a produzir mais e mais e mais peças de roupa daquele tipo, e aquilo se torna popular, né? As pessoas começam a consumir, a comprar esse tipo de roupa. E ele continua dizendo: o governo invisível tende a ser concentrado em mãos de uns poucos, porque ele diz que para você manipular a máquina social, ou seja, a máquina que controla as opiniões e os hábitos das massas, para você movimentar essa máquina, você precisa, digamos, de um grande esforço. Isso não é barato, exige um esforço grandioso. Então, não é tão simples você manipular essa máquina que controla milhões de pessoas, né? Uma coisa cara, uma coisa que custa muito. E ele diz: por esta razão, há uma tendência crescente de concentrar as funções da propaganda em mãos de um especialista, um especialista em propaganda. Esse especialista cada vez mais está assumindo um lugar distinto, uma função distinta na nossa vida no dia a dia. E aí onde ele chega para falar do conselheiro de relações públicas, né? Lembrando que o Edward Bernays ele é considerado o pai da propaganda e o pai das relações públicas, justamente porque ele foi um pioneiro nesses campos. E aí ele vai falar sobre, aqui na página 63 ainda, ele vai começar a falar sobre o conselheiro de relações públicas, né? Como é que ele trabalha e tal. Aí ele diz assim: a nova profissão de relações públicas tem crescido por causa do aumento da complexidade da vida moderna e a consequente necessidade de fazer com que as ações de uma parte do público seja entendida por outros setores do mesmo público, né? Isto é devido também à dependência crescente de um poder organizado de toda a sorte poder organizado de todas as sortes na opinião pública, no caso. Ele diz: governos, sejam eles monárquicos, constitucionais, democráticos ou comunistas, dependem da opinião pública aquiescente para que eles tenham sucesso nos esforços deles.
E de fato governo a governo somente em virtude da aquiescência pública, ou seja, governo a governo somente em virtude do consentimento público. Para que o governo seja governo, para que ele de fato governe, é preciso que o público aprove, é preciso que haja aprovação pública, aprovação da maioria. E essa aprovação, como nós vimos, ela é conseguida muitas vezes através da propaganda. A propaganda é uma grande ferramenta nesse sentido, né? Ele diz: o conselheiro de relações públicas, então, é um agente que trabalha com a mídia de comunicação moderna e grupos de formação da sociedade, trazendo uma ideia para a consciência do público. Mas ele é mais do que isso, de acordo com ele, né? Ele diz assim: ele está preocupado com o curso das ações, da ação, com o curso das doutrinas, de sistemas, de opiniões e com a segurança do apoio público em relação a eles, né? Em relação a essas doutrinas, a esses sistemas de opiniões. Ele também é preocupado com coisas tangíveis, como os produtos manufaturados, né? E o que ele chama aqui dos produtos crus, né? Acho que o sentido é produtos não manufaturados, acredito matéria-prima, eu penso que o sentido seria esse. O conselheiro de relações públicas também é preocupado com utilidades públicas, com grandes grupos de negócios, né, de comércio, associações que representam indústrias inteiras. Sua função, né, primariamente, como um informante ou como um conselheiro, né, do seu cliente, ele diz que se assemelha muito ao trabalho de um advogado, né, porque o advogado, só que no caso do advogado, ele se concentra nos aspectos legais dos negócios do cliente dele. Já o conselheiro de relações públicas, o profissional de relações públicas, ele se concentra no contato público do negócio do cliente dele. Cada fase por exemplo, cada fase das ideias, dos produtos ou atividades de seu cliente que possam afetar o público ou que o público talvez tenha um interesse é parte da função do profissional de relações públicas. O conselheiro de relações públicas, ele, digamos assim, ele se esforça para modelar as ações, para padronizar as ações do seu cliente, para que elas ganhem o interesse, elas atraiam o interesse, a aprovação e a aceitação do público-alvo. Então, esse conselheiro começa a estudar o público do cliente dele. Ele vai atrás dos líderes desse público, de líderes de grupos dos mais variados que existem aí na sociedade. E aí ele procuraria, o conselheiro de relações públicas, se aproximar dos líderes, das líderes desses grupos. Esse profissional de relações públicas, ele se aproxima em nome do cliente dele e talvez ele fale para o público liderado aí por essas líderes. E aí, né, após essa análise dupla ter sido feita e os resultados coletados, chega o tempo para o próximo passo, que é a formulação de políticas que regem a prática geral, a procedimentos, hábitos do cliente em todos os aspectos em todos os aspectos em que ele venha a ter contato com o público. E somente quando essas políticas estão, digamos assim, assentadas, né? E somente quando elas estão, de fato, somente quando elas são decididas, pensadas e finalmente chega-se a um consentimento, é que o profissional das relações públicas passa para o quarto passo. E este quarto passo, o autor vai especificar aqui na página 68. E aí ele conta, né, que após esse trabalho que o profissional das relações públicas fez, né, e as políticas terem sido formuladas, o trabalho dele talvez tenha finalizado. Ele diz: o conselheiro de relações públicas deve manter constante vigilância, porque informação inadequada ou falsa informação de fontes desconhecidas talvez gerem resultados de enorme importância.
Aí, por exemplo, né, um rumor falso, num momento crítico, pode fazer com que, por exemplo, um investidor perca milhões, né? A clientela, o cliente do profissional de relações públicas perca milhões. Né? Um rumor pode simplesmente pôr todo o trabalho abaixo. Então, o profissional de relações públicas teria que ficar alerta nesse sentido. E ele continua ainda na página 68. O conselheiro de relações públicas deve estar numa posição para lidar efetivamente com rumores e suspeitas, numa tentativa de pará-las na fonte, contra-atacando-as de uma maneira imediata. E para corrigir, para dar mais informações, e fazendo isso através de canais onde ele possa fazer isso, a fim de manter a confiança do público em relação ao produto que o cliente desse profissional quer vender, quer passar, a fim de manter essa confiança do público ou de recuperá-la e manter, digamos assim, a integridade do produto ou do cliente dele, né? do investidor, da pessoa que quer oferecer um produto ao público e quer que esse público consuma seu produto. A função do profissional de relações públicas talvez inclua a descoberta de novos mercados e a existência de mercados que ainda não foram descobertos, ainda não foram percebidos. E ele também diz aqui que nós devemos, se nós aceitarmos o profissional, se nós aceitarmos as relações públicas como uma profissão, nós devemos esperar do profissional de relações públicas que ele tenha, que essa profissão, a profissão dele tenha ideais e tenha ética, que ele a exerça de forma ética. Bom, eu paro por aqui, esse vídeo deve estar bastante longo e no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os próximos capítulos. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.